Olá, gente, tudo bem? Então, a gente vai começar a falar de um novo sistema. Então, vamos entender esse sistema digestório. Para que o sistema digestório serve? Para três coisas. Para digerir, para absorver, um segundo ponto, e para excretar. Então, ele vai digerir alimento em macromolécula, que é o que o nosso corpo precisa. Ele vai absorver essas macromoléculas e ele vai absorver água desses alimentos também. E ele vai excretar, ele vai eliminar aquilo que ele não precisa. Então, anota aí. O sistema digestório, basicamente, ele é um tubo que começa pela boca e termina pelo ânus. Então, ele começa por um buraco de entrada e ele termina num buraco de saída. Isso pensando em nós, seres humanos e mamíferos e alguns outros animais. Vai ter animal que não vai ter estrutura anal, só vai ter uma estrutura de introdução. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Então, basicamente, o sistema digestório ele é formado por um longo tubo de aproximadamente 9 metros. Aqui vai variar muito dependendo da bibliografia que a gente usa. E também vai depender do ser humano. Se é um ser humano mais alto, a gente vai poder encontrar um pouco mais de sistema digestório. Uma pessoa mais baixa, a gente pode encontrar um pouco menos. Mas vamos aí calculando a média, colocar 9 metros. E aí ele vai... Além desse tubo, eu vou ter estruturas anexas, que a gente vai chamar de glândula anexa, que não faz parte, não está preso ao tubo inicial, porém, entretanto, todavia, tem relação com o sistema digestório. Pode ser que eles tenham, além de ter uma relação com o sistema digestório, elas tenham um pé em outro sistema. Mas aí agora a gente vai se preocupar com o sistema digestório em si. Então vamos lá. Então, basicamente, esse tubo aí de 9 metros com suas glândulas anexas e vai ser responsável por todo o processo de nutrição. Então, digestão, absorção, excreção. E vai ser dividido, a gente vai ter uma digestão dividida em dois momentos. Numa digestão mais física, então que a gente vai agir em processos cientes ou não cientes, voluntários ou não voluntários, ou involuntários, né? Para que o processo físico aconteça. Quem basicamente é o processo físico? A mastigação, que é o processo de estruturação, onde eu vou diminuir esse alimento. A deglutição, que é um engolir. E o peristaltismo, que é o processo involuntário que vai acontecer aqui. Ok? E eu também vou ter a digestão química, que é a transformação dos alimentos e seus componentes básicos. De onde eu vou ter lá aquelas informações. Esse alimento tem tantos por cento de carboidratos, tantos por cento de proteínas, então esses componentes básicos aqui vão dar origem para o nosso corpo. Ok? Então, mesmo parecendo os slides muito pequenos, a gente vai perceber que eu vou falar bastante aqui. Então, a gente vai fazer essa divisão funcional. A gente vai falar do tubo digestório e a gente vai falar das glândulas anexas. Depois eu vou dar uma aula específica sobre tubo digestório e uma outra aula sobre glândulas anexas, ok? Porque principalmente o fígado, ele tem grande processo, grande importância para o sistema digestório. Ele não é só, única e exclusivamente, uma glândula anexa. Porque parece que quando eu falo glândula anexa não é algo tão importante, mas aqui é muito importante, tudo bem? Primeiro local do tubo digestório, a boca. A boca eu vou ter um conjunto de estruturas. Inclusive, na boca, eu vou ter o primeiro grupo de glândulas anexas, que são três. Que é a parótida, a sublingual e a mandibular. Parótida está aqui na região da bochecha, sublingual está embaixo da língua e submandibular está mais próximo à mandíbula. Essas glândulas salivares, elas vão ser responsáveis pela produção de saliva. A saliva ela tem pH neutro, ela vai estar ali próximo a 7. Mas uma coisa extremamente importante na saliva é a amilase. É a primeira enzima que o nosso alimento vai entrar em contato. Então, ou a gente também pode encontrar em alguns livros como pitialina. Então, a amilase ela é uma enzima. O que é uma enzima? Enzima é um catalisador de processo químico. Então, é algo que ou metabólico. Então, é algo que faz com que o processo que está acontecendo ali seja acelerado. Então, já aconteceria o processo de degradação do amido, porém aqui eu vou ter uma aceleração graças à presença dessa amilase. Então, a amilase ela vai quebrar o amido do alimento, que é um carboidrato, em maltose.
Então, eu já tenho um início de processo químico na boca. Mas, então, se eu deixo a glândula salivar, pensando nela, já começou o processo de digestão química. Mas na boca também acontece o processo de digestão física, pela trituração do alimento. Basicamente, os nossos dentes frontais vão ser responsáveis por rasgar o alimento, enquanto os posteriores, eles vão ser responsáveis por diminuir esse alimento. Então, eles vão triturar o alimento. Por isso que esse dente posterior, ele tem maior superfície de contato. Então, ele vai conseguir macerar o alimento com uma maior facilidade. Enquanto os frontais, que são mais finos, eles vão ser responsáveis, então, por conseguir rasgar o alimento, beleza? Então, nesse tubo digestório foi a boca. E outra estrutura importante que eu vou encontrar na boca é a língua, que vai ser responsável por fazer com que esse alimento se movimente, agregando saliva. Pensa lá, sei lá, vou fazer um bolo na mão. Eu não preciso mexer para que todos os componentes se misturem. A língua, ela vai ser esse condura, esse fouet. Ela vai ser responsável por fazer essa mistura de saliva e outras estruturas. Após a boca, nesse tubo digestório, a gente vai encontrar a faringe. A faringe, ela também vai estar presente no processo respiratório. Lá, quando a gente falar de sistema respiratório, a gente também vai ter a faringe. O que a gente tem de extrema importância na faringe? Tem uma estrutura chamada de epiglote. A epiglote, ela fecha o sistema digestório e respiratório. Então, quando eu estou respirando, eu preciso que o sistema digestório fique fechado, porque senão vai entrar ar para o sistema digestório, que não é tão desagradável. Mas quando o processo contrário acontece, ou seja, eu estou engolindo e entra alimento no trato respiratório, acontece o processo de engasgo. Então, a ideia é que a epiglote, ela evite isso. A gente tem várias dessas estruturas pelo corpo, mas a gente vai entender depois, na próxima aula, onde que essas estruturas estão. É um dos motivos que criança precisa, bebezinho precisa arrotar depois de se alimentar, porque a epiglote não está totalmente fechada. Então, o processo de refluxo é muito mais comum em crianças recém-nascidas. Então, para evitar que isso aconteça, você coloca a criança para arrotar. Tudo bem? Então, após a faringe, a gente vai ter o esôfago. Professor, e a laringe? Laringe é aparelho respiratório, que a gente está se preocupando único exclusivamente com o trato digestório, com o tubo digestório. A partir do esôfago, a gente não tem mais controle nenhum do processo de digestão. Então, eu tive o quê? Eu tive o controle na mastigação, eu tive o controle na deglutição, no engolir, mas eu não tenho controle a partir do momento que o alimento chegar no esôfago. Quando o alimento chegar no esôfago, a gente vai falar aí, então, de movimento involuntário. A gente vai começar o processo que a gente conhece como peristaltismo. E aí esse movimento de peristaltismo, ele permanece aí até o final do tubo digestório. Tudo bem? Então, aqui começa a parte do movimento involuntário do sistema digestório. Aí, nesse tempo, o esôfago tem mais ou menos 30 centímetros, em 5 segundos o alimento chega no estômago. O estômago ele vai servir como uma câmara, onde vai acontecer vários processos químicos de digestão. Aí vai depender do alimento. O alimento ele vai ficar entre 2 até mesmo 24 horas dentro do organismo. Aí depende do tipo de alimento, depende do tipo. Nós, por exemplo, nós não temos um estômago tão grande. Então, toda vez que nós nos alimentamos de proteína de origem animal, o processo de digestão é mais lento do que comparado a um animal que é prioritariamente carnívoro, que tem uma câmara estomacal, tem um estômago maior. Tudo bem? Passando do estômago, então essa câmara vai ser responsável, vamos falar que ela vai ser tipo um liquidificador, ela que vai diluir esse bolo alimentar que chegou até ele e vai fazer grande processo de digestão, principalmente das proteínas. Mas aí a questão de enzimas a gente fala na próxima aula. Após isso, a gente vai ter no tubo digestório o surgimento do intestino, que é dividido do intestino delgado, dos intestinos, mas primeiramente do intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3 partes. A primeira porção, a porção inicial, saiu do estômago e entrou para o intestino, os 30 primeiros centímetros a gente chama de duodeno. O duodeno, ele é a estrutura onde a maior parte de absorção de nutrientes vai acontecer. A gente vai entender depois quais nutrientes. E também
aí eu vou ter ação de outras glândulas anexas, que vai ser do fígado da vesícula biliar. A gente vai ter quase que uma aula inteira para falar de fígado. Mas, basicamente, o fígado aqui ele vai ser extremamente responsável na produção da bile. A bile é um líquido amarelado, esverdeado, que é responsável como se fosse um sabão para fazer a separação de gordura do alimento. Normalmente, quando a gente passa muito mal vomitando, chega um determinado momento que a gente começa a vomitar bile, que é uma espuma amarelada. Para quem tem cachorro ou gato em casa, é extremamente comum que, se eles passarem muito tempo sem comer, eles vomitem essa estrutura. Então, o fígado produz a bile, e a bile vai ser responsável aí por emulsionar a gordura. Vai servir mesmo como sabão. Porém, quem armazena essa substância, quem vai armazenar a bile vai ser a vesícula biliar. Então, ali ela só armazena, ela serve para isso. Ela é uma glândula anexa responsável por armazenamento, ok? Então, duodeno, a gente vai ter o jejum e o ilho, que vai continuar esse processo de absorção de nutrientes aqui. Tudo bem? Mas vai acontecer processo de digestão, vai ter ação de enzima aqui extremamente importante. Após isso, ainda também vamos ter a presença de uma outra glândula anexa, que é o pâncreas. O pâncreas a gente vai entender mais para frente que ele tem duas funções. Ele tem uma função endócrina, então ele vai servir ao sistema endócrino produzindo hormônio, e ele tem uma função exócrina, que aí ele vai ter uma relação com o sistema digestório. Lembra que eu falei que não obrigatoriamente, por ser uma glândula anexa ao sistema digestório, ela só faz parte do sistema digestório? O pâncreas é um exemplo disso. O pâncreas ele vai ter função endócrina também. Tudo bem? Na produção de hormônio, vai agir nisso daí. E aí, depois disso, no livro de vocês, o intestino grosso, ele está dividido em 3 estruturas. Normalmente, nos livros de anatomia, especificamente, a gente aprende mais para frente que ele possui 6 estruturas básicas. Para que serve o intestino grosso? Ele serve principalmente para processo de absorção de água. Então, por isso que quando a gente tem diarreia, a gente tem a sensação de movimento peristáltico passando muito rápido, então o alimento passou muito rápido pelo intestino grosso e foi eliminado pelo ânus. Agora, quando tem um outro processo que é muito comum, principalmente para as mulheres em período pré-menstrual, que é a constipação, passa-se muito tempo sem ir ao banheiro, e aí, como essa absorção de água é muito intensa, acaba ressecando essas fezes e fica mais difícil a eliminação. Para pessoas que bebem pouca água, esse processo também pode acontecer. Então, quais são essas divisões? O encontro do intestino delgado com o intestino grosso. Então, a região do ilho aqui encontrou com o intestino grosso, a gente vai chamar de seco. Depois a gente vai ter 4 cólons. O cólon ascendente, o transverso. Então, por que é ascendente? Ele está ascendendo, ele vai subir. Depois que ele subiu, ele vai ficar transverso. Então, ele vai passar de um lado da barriga para o outro. Depois ele vai descer, então ele vai ser descendente. Vai ter o sigmoide, que ele é curvado. E aí vai terminar na região retal, na ampola retal, que vai dar origem aí, então, ao ânus, que é a estrutura que elimina as fezes, que é a parte do alimento que não nos é mais útil, ok? Então, lembrando lá, vamos recapitular. Eu tenho a boca como entrada, o ânus como saída. A boca, ela vai ter digestão química e física, onde a química vai ser a ação das glândulas salivares, que são 3, que é parátida, sublingual e submandibular, 3. E aí vai ter a produção de amilase, que é a primeira enzima que vai aparecer. Essa amilase, ela quebra amido em maltose. Ok. Então, os dentes foram lá, trituraram o alimento, a língua remexeu, a saliva agiu, engoliu. Vai passar pela faringe. Na faringe eu tenho a estrutura conhecida como epiglote, que vai impedir com que o alimento passe do aparelho digestório para o aparelho respiratório. Após isso, a gente tem o esôfago, onde começa o movimento peristáltico que vai empurrar o alimento, esse bolo alimentar, até o estômago. Chegando no estômago, é uma câmara, é um liquidificador que vai ser responsável por emulsionar, diminuir e fazer o processo de digestão de várias substâncias. Do estômago vai para o intestino delgado. No intestino delgado, os 30 primeiros centímetros é a região que a gente conhece como duodeno, é onde eu vou ter maior absorção de substâncias possíveis. E o intestino delgado é dividido em
duodeno, jejum e ilho. Aqui eu vou ter as glândulas anexas extremamente importantes. O fígado, produzindo a vesícula biliar, que é um sabão para separar gordura, e vai ter outras funções, a gente vai ver mais para frente. A vesícula biliar armazena essa bile, quando precisa eliminar, liberada nessa região. O pâncreas, ele vai produzir substâncias exócrinas que vão ajudar no processo de digestão e de transporte. Ele não tem só essa função, ele também age no sistema endócrino. Passou o intestino delgado, então passou duodeno, passou jejum, passou ilho. É a maior parte do nosso sistema digestório, ok? Chega no intestino grosso, que aí o encontro entre o ilho e o intestino grosso vai se chamar de seco. Depois eu vou ter o cólon ascendente, porque subiu, o transverso, porque foi de um lado para o outro, o descendente, porque ele está descendo, o sigmoide, porque é uma curva, e aí vai ter a região do reto, que vai gerar ampola retal, produzindo a região do ânus, que é a região onde vai ter a eliminação desse resto de alimento que não foi útil para o nosso corpo. Beleza? Então, a aula de hoje era isso daí. Gravem bem essa parte, porque senão a gente não entende o restante, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando, e até a semana que vem.